Olá pessoal, aqui é o Ivan e diante da total falta de ação por parte do Estado americano em relação aos crimes que estão sendo cometidos pela Rússia nessa invasão da Ucrânia, muita gente está dizendo que se Donald Trump ainda fosse presidente, isso não estaria acontecendo. E eles têm fortes razões para dizer isso. Afinal de contas, Joe Biden se mostrou um incapaz, um frouxo, não só nessa ocasião, mas também na ocasião da queda do governo do Afeganistão, da retomada do país por parte do grupo terrorista Talibã. Mas é simplista demais você dizer que o Trump mantinha as coisas seguras e o Joe Biden é o culpado por tudo. Então vamos traçar aqui uma linha do tempo, começando na Guerra Fria, nas guerras por procuração que foram travadas nesse período, até o que está acontecendo hoje. Na Guerra Fria você tinha a União Soviética e os Estados Unidos combatendo uma guerra por procuração, ou seja, eles nunca se enfrentavam. Nunca haviam tropas americanas e soviéticas entrando em combate direto. Mas havia, por exemplo, no Afeganistão, tropas soviéticas entrando em combate contra mujahidins armados e treinados pelo Estado americano. Haviam Vietcongs do Vietnã do Norte invadindo o Vietnã do Sul e combatendo tropas americanas, sendo armados e treinados e preparados pelo exército soviético. O problema é que muitas dessas guerras de procuração acabaram se tornando um total fracasso para o Ocidente. O melhor exemplo delas é a Guerra do Vietnã, no qual morreram milhares de jovens americanos em uma guerra que não tinha objetivo bem definido, uma guerra que não podia ser vencida, que acabou com a retirada vergonhosa das tropas americanas do Vietnã. Quem ganhou dinheiro com isso, quem se deu bem com isso, foi o complexo militar e industrial americano. E esse tem sido o problema dessas guerras por procuração. Tem gente nos Estados Unidos ganhando dinheiro com isso, lucrando com a guerra, mas no final das contas essas guerras não servem ao povo americano. E uma guerra injusta, uma guerra que não serve ao povo, ela, em geral, tem essa tendência de receber cada vez menos apoio. Fazer com que o povo clame pelo fim da guerra e o povo questione a posição dos Estados Unidos como polícia do mundo. E, junto com esse questionamento, a ascensão da China, a ascensão da Índia, a recuperação da Rússia que aconteceu depois da queda da União Soviética. Porque vejam só, depois que a União Soviética caiu, a Rússia passou a década de 90 ferrada. Mas o Putin conseguiu reformar o Estado russo, conseguiu reerguer a Rússia, e agora essas potências com armamento nuclear em ascensão, a China em uma absurda ascensão econômica, vêm desafiar a hegemonia americana e vêm desafiar a ideia de Pax Americana no mundo. Para que o mundo deixe de ser unipolar, para que aquela ideia do Fukuyama de fim da história caia por terra e que nós passemos a ver agora um mundo multipolar. Pois bem, a linha do tempo é essa. Nós temos as guerras americanas sendo cada vez mais questionadas por sua população, e aí vem o Donald Trump questionando o papel dos Estados Unidos de manter a segurança no resto do mundo, querendo parar de pagar a OTAN, querendo retirar suas bases, retirar as tropas do Afeganistão. Lembrando, quem celebrou o contrato, o tratado de retirada de tropas do Afeganistão foi o Donald Trump. Isso foi organizado por ele. E aí, depois que o Trump resolveu diminuir a presença militar, saibam, não existe vácuo de poder. Então o que aconteceu no Afeganistão foi claramente uma retomada do poder pelos talibãs, por conta do vácuo deixado pelos Estados Unidos. Mas isso aconteceu já no governo Biden. Depois que Trump foi derrotado na eleição, Joe Biden continuou mantendo a sua postura em relação ao Afeganistão. Ele não denunciou o tratado feito de maneira alguma e retirou suas tropas, permitindo que um dos episódios mais vergonhosos da história militar americana acontecesse.
Os talibãs colocaram a população afegã junto com o remanescente americano para correr e implementaram novamente o seu regime ditatorial, seu regime satânico. Bom, o resultado disso foi que ficou claro, Joe Biden é um líder fraco, Joe Biden não tem coragem de se impor nem contra um bando de vagabundos esfarrapados do Talibã. Isso permitiu que a China estendesse seu controle sobre Hong Kong, né? Agora parece que a ilha já está praticamente rendida ao controle chinês. E esses fatos foram a demonstração que Vladimir Putin precisava para colocar em prática seu plano maligno, né? Colocar em prática seu plano perverso de invadir a Ucrânia. Mas lembrando, essa não é a primeira invasão da Ucrânia. Já teve a invasão da Crimeia e os Estados Unidos não fizeram nada. A invasão da Crimeia foi em 2014. Lembrem, 2014 não era o Trump que estava governando. 2014 era o governo Obama. E o resultado foi o silêncio americano, apenas algumas sanções, mas nada de efetivo, nada de concreto para retomar o controle da Crimeia. Bom, pessoal, esse vídeo serviu para dizer que o Trump ou o Biden é culpado? Não, porque não dá para se apontar um culpado específico. Eu vou dizer o que eu acho. Joe Biden e Donald Trump são dois incompetentes, dois vagabundos. O Trump, pelo menos, ele tinha mais postura de homem e eu acho que seria difícil o Putin partir para uma invasão em larga escala da Ucrânia. Mas isso é só suposição. O que os dados nos apontam é um óbvio declínio dos Estados Unidos dessa posição de polícia do mundo, é o fim da Pax Americana e o surgimento de uma nova ordem global. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, beleza? Até mais.